Fala pessoal, bom dia. Estamos começando mais um Bregoso Cast aqui nesta manhã, domingão. E a gente hoje vai estar Bregoso Ciência, que agora a gente tá com o homem, né? André Maia, biólogo André. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Eliab. Obrigado a toda a galera que faz o Bregoso Cast. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito massa sobre bicho, sobre ciência, Vamos sobre embora. fauna, sobre flora. Tamo junto. Biologia era uma matéria que eu realmente, assim, eu não era muito aprofundado, porque na época de escola só falava biologia, era só célula, Total. como é? Microssomo, só Cromossomo, cromossomo isso. e não sei o quê. Era só isso, não sei o quê. Eu não tinha despertava muito aquele interesse quando eu era mais Total. jovem. Mas aí quando eu cresci, assim, fiquei adulto e fui vendo a biologia de outra forma, comecei a me interessar muito, muito. E é Total. Uma fantástico. coisa, isso é o que você falou, tem muita razão. Hoje em dia, infelizmente, a educação no Brasil, cara, ela passa por um processo no qual a gente tem que formar mini médicos, mini biólogos, mini engenheiros, mini químicos, mini matemáticos. É uma sobrecarga tão grande de conteúdo para essa galera para enfrentar uma prova do vestibular, que muitas vezes uma disciplina que poderia ser muito legal, ela começa a ser muito chata, porque ela vai entrar no detalhe do detalhe, e coisa que muitas vezes a gente nunca vai usar isso na vida da gente profissional, né? É, isso vale para outras matérias também, né? Total, pra tudo. É difícil, sei lá, a escola ensinar a gente sobre inflação, sobre isso, aquilo, só é uma coisa mais burocrática das coisas ali, né? Mas eu vou falar um Pegando a negócio a matéria. tu. Se tu fosse meu aluno, tu ia ter aula assim, ó. Ixi, Ei, meu irmão! Caramba, o cara trouxe uma cobra, de verdade mesmo. É. É, de Tá verdade. viva. Tá vivo. E ela é o quê? Que cobra é essa, pelo Essa amor aí de é uma Deus? Python Ball. Ela tem um comportamento Ela tá de dormindo, né? ficar sempre assim enroladinha. Os répteis, eles são animais de sangue frio. Tá certo. Então, eles não são animais que estão se movimentando muito, ela fica muito nesse processo assim estético, ó. Até ela começar a sentir cheiro, sentir odor e sentir temperatura. Tudo dela é pela língua, cara. Tudo era pela língua. É. E é verdade que a cobra ela não ouve? Ela, A gente acreditava ela só- muito isso, até recentemente foi descoberto uma serpente que ela conseguia emitir sons muito baixinhos. Mas detalhe, se ela emite som, ela é porque consegue alguém ouvir. tem que escutar, né? A cobra rei Então, faz isso, né? a cobra não foi encontrada uma serpente aqui na América do Sul, que ela consegue emitir um barulho muito pequenininho, como fosse um miado de gato, só que bem baixinho, cara. Entendi. Então, a partir daí, também fizeram alguns exames, alguns cientistas colocaram algumas pesquisas, colocando emissões de som e viram que as serpentes começaram a reagir a essas emissões de som. Antes a gente achava que ela só reagia a temperatura e trepidação. Hoje em dia a gente sabe que esses animais... Trepidação é tipo a terra como fosse Isso, remota. você passa. É justamente o que acontece quando você passa próximo de uma serpente peçonhenta. Se você andar próximo de uma cascavel e ela sentir a Ela terra já vai, passinho. vibrar, porque ela começa a balançar aquele chocalho, né, que é o guiso, e coisa que algumas pessoas acham que aquele chocalho da cascavel tem a ver com a idade dela, não tem nada a ver com a idade É dela. verdade que faz bem, o chocalho é pra vista, um negócio assim. Pois é, existem alguns mitos, né, mas não. Vai ter muito mito aqui pra ser É, revelado aqui. na Você vai ter realidade que. não faz bem, tem que ter muita atenção. A gente sabe que aqui na nossa região, principalmente lá onde a gente mora, em aldeia, tem bastante cascavel. E a gente tem que ter cuidado porque é um bicho que, digamos assim, não leva desaforo para casa. É um dos mais letais, né? Eu acho É, que. ela avisa que tá ali, porque ela tem aquele guiz, né, que ela vai balançar, que cada anelzinho daquele significa uma troca de pele do animal, então, e não a idade do animal. Então ela avisa que pode atacar, mas muitas vezes ela dá o bote e depois é que ela balança o chocalho. Por exemplo, se ela estiver escondida, vamos supor que aqui seria uma rocha, e se ela tivesse escondida aqui atrás de uma rocha, você passa correndo aqui, o animal não vê, só vê aquele movimento, aquela trepidação, ela vai lá, morde, depois ela sinaliza e aí Já é complicado, já é diferente. complica. Muitas pessoas perguntam também, cara, entra em coma, quanto tempo eu tenho para chegar no hospital, o que que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Primeiro, você nunca deve chupar o local da picada, feito a galera fala, né? É que chama de kit. Torniquete Torniquete, também né? não é ideal que Não seja pode feito. fazer, né? Porque quando você faz um torniquete, você faz com que o veneno do animal ele comece a lesionar muito numa região só. Entendi. Então ele fica muito localizado e ele começa a danificar muito aquele órgão onde foi próximo a picada. Tipo, foi na mão. O ideal é que você tente manter a calma. Se foi na mão,
traz essa mão para próxima ao peito, deixa nessa posição e vai o mais rápido possível. Aqui no Recife é só na restauração, tá bom? No Ciatox tem uma ala lá da restauração que ela é só para envenenamento, para Eu vi que no animais, Brasil, o toxinas. Brasil, assim, em específico, é um país que fornece muita. Como é que chama? É o soro O antiofídico. soro. O soro lá da cobra, eu acho que é o Brasil e. Não sei se é os Estados Unidos, acho que é algum outro país que sempre tem esses soros assim Tem disponíveis, né? Brasil, Austrália, que é um local que tem Austrália, Brasil, muitos Austrália, animais isso. peçonhentos. E uma coisa, é muito importante a pesquisa, porque é através desse detalhe que a gente sabe que como produzir o soro, por exemplo, que tipo de soro vai ser utilizado. É claro que você não precisa. Tem gente que acha, eu vou ter que levar a serpente para poder tomar o Eu vi um soro, vídeo de um cara que não fez é? isso, entrou no hospital com a cobra na mão, Não viu? Pronto. pra mostrar lá o Se cara. você souber que serpente foi, massa. Cascavel, super Tem uma fácil você foto também, identificar. né? Tem aquele chocalho no final da cauda. Coral verdadeira. A mais peçonhenta do Brasil, tá bom? É a coral verdadeira. Mas a que menos É a tem. que menos tem incidente porque ela não é um bicho de dar bote, feito coral, Ela é mais mansinha, jararaca. né? Só dá bote se realmente a Só dá bote se pessoa. você ficar pegando, molegando o animal, ou então muitas vezes ela entra dentro do sapato, as pessoas vão calçar o Pisa. sapato, ela tá lá dentro, sentou numa grama, ela tem hábito semifossorial, então ela se enterra, a cabeça dela é muito forte, ela fura o chão e se enterra, aí pode estar embaixo de uma grama, a pessoa sentar e ela terminar mordendo. Mas não é um bicho que acontece com Agora, esse frequência, não. tipo de cobra aí que tu tá mostrando não é cobra daqui, não, né? Não. Essa piton, não, né? E Essa ela tá pequenininha, né? tá pequenininha, mas esse é um tipo de piton, uma das menores, ela pode chegar no máximo até 2 metros de comprimento, 1,80 m, 2 metros. Essa aqui é a Piton Ball. É um animal que Piton Ball. é muito parecido com as nossas jiboias. É tipo assim, quando começaram a classificar os bichos, começaram a pensar, novo mundo vem pro lado das Américas, tá bom? Velho mundo, Europa, a Ásia. E lá no velho mundo, que é esse lado, todo animal que tivesse esse comportamento de constrição, né, que fosse da família meio jiboia, pitons, sim. ficaram com a nomenclatura pitons. Então por isso que a gente vê do lado de lá tudo chamado de piton. E a anaconda é Piton o quê? ball, a anaconda sucuri. É a sucuri, Mas também né? tem o mesmo comportamento de Mas é apertar, isso que eu né? defendo. Anaconda é tipo é um nome que inventaram ou é um tipo de serpente? Não, anaconda é um nome que inventaram por causa do Do filme, não tá foi? certo? Os americanos inventou Isso, lá. inventaram o nome anaconda, mas foi criado, digamos assim, a referência foi a sucuri, certo? A gente tem alguns tipos de sucuri, é um animal que pode chegar até 6 metros, 6 metros e meio. É uma cobra espetacular, né? Morreu um dia desse a vovozona. Foi, isso, Que cara. é enorme aquela Enorme. cobra lá, encontraram ela assim, eu fiquei encantado. Foi. E Pô. muita gente achou que foi alguém que tinha maltratado o animal, mas infelizmente ela morreu foi de idade De mesmo. idade mesmo. Uma serpente ela pode ver de 20 a 25 anos. E a vovozona já era uma serpente bem adulta. Inclusive a sucuri, ela é a maior serpente do mundo em grossura, em espessura. Mas a maior serpente do mundo em comprimento é a Piton reticulata. Brasil geral, mais cobras mais perigosas assim que a gente tem aqui em Recife, região metropolitana. No Brasil e em Pernambuco, e também nós temos elas, são 4. Coral verdadeira, tá certo? Cascavel, jararaca, surucucu. Valendo a pena lembrar que lá na nossa região em Aldeia tem uma grande incidência de surucucu pico de Que é jaca, pior, né? que é a maior serpente peçonhenta do Brasil. Pode chegar até 4 metros, cara. Então imagina. É uma lapa de cobra peçonhenta É a que muito. tem a escama parecida com a jaca, né? Com a fruta da jaca, né? E muito bem. A textura dela parece de jaca. Como é que a gente consegue identificar se é uma peçonhenta? A gente não conhecendo a cobra, mas existe alguma característica específica nas cobras? Eu já vi pessoas falando, é o olho, é não sei o quê, não sei o que lá. Eu acho que é a coloração, né? Muita diz que se vê um sapo colorido, a turma diz que é peçonhento. Se vê uma cobra mais colorida, a turma fala que é peçonhenta também. Tem isso também. Vê, para os répteis, essa condição da coloração ela não vai funcionar muito. Mas realmente, alguns animais de colorações mais fortes significam perigo. No caso da coral verdadeira, talvez seja a única que a gente possa pensar assim em relação a cores, né? Certo. E cuidar dessa combinação preto com branco, vermelho com preto, isso aí não existe, cara. Isso não existe. Então, se você não conhece, é melhor você tratar como toda sendo peçonhenta do que você correr o risco. Essa aqui, ó, eu não sei se dá para dar o zoom aqui, mas eu vou segurar ela aqui na contenção. Você vai ver que ela tem em volta da boca dela, em cima tem um bocado de buraquinho, tá vendo? Tô vendo. Esse buraquinho a gente chama de fosseta labial. Essa fosseta labial serve para que o animal possa sentir temperatura. É um bicho muito térmico, tá bom? Nas peçonhentas, ela tem essas fossetas em cima
depois da narina, entre a narina e os olhos. É chamada de fosseta loreal. Essa fosseta aí, quem tem são as peçonhentas. Mas por que essa diferença? Porque elas são mais específicas para a parte térmica. Entendi. Então é um bicho que tá ali o tempo todo ativo. No caso, toda hora. Toda hora pronto. Pronto Tá pra qualquer pronto, coisinha, né? Pronto para qualquer coisa. E quando a gente fala dessa situação do olho, cabeça triangular, Olho de isso- gato, esse negócio. pronto. Isso foi uma tradução que trouxeram de livros norte-americanos e aí terminou pulverizando isso. Eu lembro que eu estudei assim no colégio, né? Então, até hoje tem professores que ensinam assim dessa forma, mas por quê? Porque ainda tem materiais didáticos. Mas é importante a população lembrar que essa condição de cabeça triangular é para um grupo de serpentes norte-americanas que são as víboras. Aí essa situação de cabeça triangular e olho em forma de fenda, que é o olho de gato, funciona bem. Aqui não. Quer um exemplo? Jiboia, Certo. cabeça triangular, não é peçonhenta. Olho em forma de fenda, também não é peçonhenta. Coral verdadeira, cabeça redondinha, olho em forma de bola e mal dá pra você ver o olho da coral verdadeira, que ele é muito pequenininho. Preto, assim, todo É, negócio tudo preto, né? muito pequenininho mesmo. Porque, como eu te falei, ela é semifossorial, ela tem que se enterrar. Então, o corpo dela já é adaptado para ela poder andar embaixo do solo. E uma coisa, sabe o que é interessante da coral? A coral é uma cobra que come cobra, né? Ô André, uma dúvida que eu tenho comigo, assim, é o cruzamento de espécies diferentes, assim, tipo, existe uma possibilidade de cruzar uma jiboia com a sucuri na natureza ou esse tipo de coisa não existe? Vê. As espécies, quando elas são muito diferentes, existe uma irregularidade genética na hora do cruzamento e isso termina não vingando filhotes. Tá. Porque os híbridos são muito difíceis deles vingarem para dar certo. Porém, algumas espécies, por exemplo, nome científico do ser humano, Homo sapiens. Então, o Homo significa gênero, o sapiens é o epíteto específico. Os dois nomes juntos chama de espécie. Espécies que apresentam o mesmo gênero significa dizer que ela tem um grau de parentesco maior. Aí pode acontecer de ter hibridação, de você conseguir cruzar essas espécies que apresentam o mesmo gênero. Mas não é tão fácil e muitas vezes, quando nascem híbridos, eles são estéreis ou então os óvulos, os zigotos são abortados, dependendo de que espécie a gente esteja falando, né? Ou seja, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, aí dá uma irregularidade tão grande que ele termina abortando. Voltando agora para a parte dos bichos perigosos que existem aqui na região metropolitana. Quais os bichos que a gente devia ter medo aqui em Recife, região metropolitana aqui? Não tem medo, mas tipo, a gente tem uma atenção que pode causar alguma coisa ruim. Ó, bicho a gente tem que ter atenção aqui. Vou começar por uma serpente, que muita gente acha que ela não é peçonhenta. É uma cobrinha verde. Conhecida como cobra São João ou cobra cipó, que cipó tem um bocado, todo mundo vê uma cobrinha fininha que fica na árvore, chama logo de cipó, né? Então, cobra São João, cobra cipó, o nome científico dela é Philodres office. Essa serpente, ela gosta muito de estar em telhado, porque ela se alimenta de pássaro. Certo. Então, você que está nos ouvindo agora, É meio que o que está contrário, nos né? vendo Aí, agora, né? Que tipo, também. as aves geralmente é que são os predadores das serpentes, né? Só as rapinantes, né? Isso, as Corujas, isso. gaviões, mas os passariformes estão no cardápio dela fácil. Como fácil. E esse bichinho aí, não toque nesse bicho. Muita gente tá nas redes sociais mostrando, olha, isso aqui é uma Pegando cobrinha com a verde, mão. a cobrinha verde não tem problema nenhum, você pode pegar. Não pega, a cobrinha verde tem veneno e a gente ainda não tem soro antiofídico contra ela. Sério? Sério. Por quê? Porque foi descoberto há pouco tempo que essa ação do veneno dela era tão forte em seres humanos. Poucas pessoas que se acidentaram, se não me falha a memória, 2 pessoas só que vieram a óbito, uma na Paraíba e uma em Minas Gerais. Mas, quer queira ou não, já foram 2 pessoas, né, irmão? Quem mais matou aqui foi jararaca ou cascavel? Aqui na região do Brasil. Em No si. Brasil, a jararaca, eu não sei te falar quem é que mais matou, mas a jararaca é que tem maior incidência, né? porque é o bicho mais Tem mais uma arisco. ilha aí lá em São Paulo, é cheia de jararaca, né? É, Que e doidice a Ilha essa das aí. Serpentes, Como né? é que Uma ilha só parece essas tem cobras lá, hein? serpentes lá. Mas fala-se um pouco sobre deriva de continentes, onde essa ilha terminou sendo formada e aí era muito mais próxima do continente, depois foi se afastando e aí as serpentes ficaram lá naquela região. Então hoje não se sabe de forma correta. Outras teorias dizem que algumas pessoas, alguns pesquisadores levaram esses animais para lá Deixaram. e deixaram lá e eles terminaram superpopulacionando a região, né? Mais um exemplo, Noronha, que é uma ilha aqui próxima da gente, é uma ilha que está do estado de Pernambuco. Ela tem formações vulcânicas, de rochas vulcânicas. Por conta disso, a temperatura das rochas fica muito alta e não tem serpente lá. Não tem serpente Não tem. nenhuma.
Aí tem um grande BO, né? Não teve serpente, o que é que aumenta? Aumenta os outros tipos de bicho, rato, sapo, não sei o que lá, qualquer Aí a tipo. galera foi que fez. Ah, tem muito rato, então vamos predar esses ratos. Com o quê? Leva o teiu, que a gente chama de teiju ou É tejo, o que é o lagarto, né? lagarto Sim. grandão, né? Levaram pra lá. Só que esqueceram, faltaram a aula de biologia, esqueceram uma parte massa da biologia que chama-se de nicho ecológico. Ou seja, o teiu, ele tem hábito diurno. O rato tem hábito noturno. Eles não se encontram na cadeia alimentar, então um não predou o outro e agora os dois estão em superpopulação. Parabéns, Fernando de Noronha, pela. Meu Deus do Tá céu, ninguém vendo? pensou nisso. Não, não perguntaram a um Não, biólogo, não, antes de não. inventar de jogar É, os eu não teiju sei lá. quem foi que teve essa ideia brilhante. Aí agora tá cheio de teiju lá E sabe o que em é pior Pernambuco. agora? O quê? Que a população tenta resolver da forma dela. É por isso que a ciência é muito importante, para que a gente possa evitar cometer erros. Porque já que teve um erro de alguém, de alguma gestão, e aí a população, que para poder suprir o erro, já sei, quem é que come rato? Gato? Gato. Pronto. E aí? E aí, Atolaram o quando gato. levaram os gatos para lá, esqueceram de uma coisa: castrar. Encheu de Então, gato. encheu de gato, a galera foi abandonando, que isso aí é uma maldade, né? Você abandonar um animal. E aí os gatos começaram a aumentar tanto. A gente tem um lagartozinho lá em Noronha chamado de mabuia. Parece uma lagartixa. Tinha muito, mas muito lá em Noronha. Hoje em dia você só encontra ele na parte mais selvagem da ilha, porque na parte urbana os gatos já comeram Já todos. comeram tudo. E agora tá essa população desenfreada de gato lá. Gigante. Você encontra um gato agora que é chamado de gato feral. O que é um animal feral? É aquele animal que era domesticado, foi solto na natureza e ele voltou os instintos dele todinho. Virou E aí selvagem. eles começam a predar muito uma ilha que tem uma grande biodiversidade e ela vai predando lagartos, répteis, né, de um modo geral, aves também. E como é que a pessoa sabe? Como é que o pesquisador ele sabe que esse animal ele é feral? O que é que um gato faz quando ele faz o cocô? Ele tá. Ele enterra. Quando ele é feral, ele não enterra, porque ele marca território. Eita caramba. Isso só tem lá, né? Só- Graças a Deus, né? Ou aqui em Recife, Aldeia, tem esses gatos por aqui, né? Lá em aldeia já tem alguns, viu? Os feral. Tanto gato como cachorro. Cachorro feral também tem. E tem um caso bem preocupante no Chile, que alguns cachorros ferais estão atacando seres humanos para predar seres humanos, cara. O cachorro, ele consegue ver, assim, um ser humano como preso dessa forma, assim. Diga aí. Cara, A gente tem que entender, a gente tem que dividir duas coisas. A gente tem que saber que conservação, ela se faz com o cérebro e não com o coração. É por conta de várias pessoas que fizeram conservação com o coração que a gente terminou tendo problemas ambientais gigantescos. Quer um exemplo? Caramu gigante africano. Trouxeram para cá para o Brasil porque achavam que esse animal ia substituir o escargot, que era a culinária francesa. O jeitinho brasileiro. Vamos pegar uma coisa mais barata para a gente comer. O animal aqui, ninguém gostou, soltaram o animal na natureza, hoje em dia ele é uma praga, come de tudo, tem em todo canto e ainda produz, ainda pode ser vetor de uma doença chamada de meningite eosinofílica, que é tão perigosa feita a meningite bacteriana. E tá aí em todo canto. Só basta chover, ele sai da terra. Lá em aldeia tem um bocado dele, os grandões, assim, grandão, né? né? Já vi, já. Então nunca manejar aquele bicho com a mão. E não, já sei, tem que botar sal. Não é só sal. Usa o cal virgem, porque o cal virgem, além de matar o molusco, também mata o verme que está dentro dele, que é o que causa a doença, para ser mais exato. Então, nesse tipo de crescimento desenfreado desses animais, a solução seria a caça desse tipo de bicho. Pior que um exemplo, quando você pega um animal dentro da natureza, quando ele vira feral, você não consegue fazer a retirada feito uma pessoa que se diz ativista do tema animal e vai lá e coleta um gatinho que foi abandonado na rua. Não funciona dessa forma. Que dentro da natureza, a dinâmica é outra. Tem como montar armadilhas? Tem como dar armadilhas, sim. Tem como capturar um bocado. Mas tem alguns desses animais que feito acontece o que aconteceu com os javalis. Os javalis invadiram e aí existe uma licença ambiental para Caçar. caçar. Porque hoje em dia ele causa um impacto gigantesco. Muitas pessoas querem ter animais exóticos e termina tendo o animal de forma ilegal. O cara que ele compra um bicho de forma ilegal e ele não gosta de animais, ele comprou porque ele quer fazer um TikTok, ele comprou porque ele acha que aquilo vai dar uma visualização para ele para redes sociais, aí ele faz uma interação e depois deixa o bicho lá. Aí ele, poxa, sabe uma coisa? Não quero mais o bichinho não vou deixar ele preso, vou fazer o seguinte, eu vou soltar. Só que ele não sabe, ele vai e solta aqui na natureza. Aí quando ele solta aqui, esse bicho começa a competir
com os nossos animais. Então, quando você introduz uma serpente, um animal, não só uma serpente, mas um animal exótico dentro da fauna silvestre, então vamos entender como é exótico, vamos fazer uma georreferência. Brasil, tudo que tiver dentro do Brasil, silvestre. Tudo que não tem no Brasil, a gente vai chamar de exótico, tá certo? Esse animal, pra gente aqui, ele é exótico. Pro asiático, ele é silvestre. Lá nos asiáticos eles usam como pet, não? Esses bichos, não? Usam também, porque esses bichos têm lá no bioma dele. Vou dar um exemplo. A gente tem leões soltos aqui na nossa natureza? Não, Exóticos. São animais exóticos. A gente não tem aqui nos nossos biomas. não. Onça pintada, a gente tem? Tem, pra caramba. Animal silvestre. Entendeu? Porque ele tem aqui no nosso bioma. Agora me tira uma dúvida, André. Por que esses tipos de bichos só tá aparecendo agora? A gente não tem um mapeamento da nossa região assim pleno, de uma forma da gente saber ali que se tá catalogado esses animais ali. O que é que ocorre? Cada ano que se passa, a gente vem tendo impactos ambientais maiores. Construções, população crescendo, né? Vai aumentar, por exemplo, a gente vai ter agora lá em Aldeia a construção da escola do Sargento. Vão ter que suprimir 100 hectares de floresta, de área de preservação ambiental para poder construir. Isso vai dar um aumento na economia? Vai. Isso vai ajudar o local economicamente, vai dar emprego, vai dar mais visibilidade, não é? Vai melhorar a infraestrutura da cidade? Vai. Porém, isso vai detonar o meio ambiente. Mas vai ser feito. Arco metropolitano vai sair para ligar e escoar toda a produção, principalmente de carros que tem ali na parte de Goiânia, né? Carros e peças, para ligar direto para a Suape. E esse arco metropolitano vai passar por onde? Por Aldeia também. Caramba. Então vai impactar na APA Aldeia Beberibe também. Hoje em dia, todo mundo está se programando para substituir a energia da sua casa e ir para a energia solar. Para quem não sabe, você pode colocar uma placa de energia solar, uma fazenda de energia solar em outro local, mas como é no seu próprio CPF, você puxa isso aí e você desconta também da tarifa da sua casa. Entendi. Onde é que a galera consegue comprar terrenos mais em contas e é sol o tempo todo? No bioma de Caatinga, no sertão do estado. E é sol o tempo todo. Só que a galera, quando vai montar essas fazendas, eles montam locais hectares, cara. E aí a gente vem destruindo cada vez mais. E esses animais, eles vão perdendo o habitat dele natural. Eles vão sair daquilo ali. Vão né? saindo, eles pra vão algum lugar. saindo, eles vão procurando, não tem alimentação. Muitas vezes essas onças são animais super oportunistas, onde é que elas se encontram alimento, já que ela não está conseguindo no meio ambiente. O que é que ela preda lá na natureza, no bioma de Caatinga? O veado catingueiro. Aí é um animal que também já está mais difícil você encontrar. Aí para onde é que essas onças vão? Buscar o cabrito, buscar E na a fazenda, aí no vaquinha, sítio. vai no sítio, essas coisas. a galinha. Então o bicho se aproxima muito porque a gente fez o impacto primeiro, né? E o conflito entre ser humano e animal tem sido bem constante. Assim, por exemplo, Constante. cobra mesmo assim, eu acho que é uma coisa que não se dá um conhecimento à população do que é venenosa, o que é peçonhenta. Então é toda hora é homem matando bicho, é bicho invadindo casa. E eu vejo que muitas vezes o governo ele não pega esse aparato da biologia ali, dos profissionais da biologia, como você, como outros professores. Ou tu acha que não, a galera chega até vocês Não, quando tem essas coisas assim. É isso mesmo. É isso mesmo que você está falando. Sua leitura é perfeita. O que é que falta? Primeiro, logo de cara, falta a matéria educação ambiental. Precisa ter essa educação. Acho que a educação é o grande caminho para salvar tudo. Realmente esse conflito é constante. A gente tem que ter muito cuidado, não só para a galera que mata, devido à falta de cultura mesmo. A gente é educado que esses bichos são animais ruins desde que nós somos crianças. A história bíblica já traz a serpente cobra, como uma isso. coisa ruim, né? É a sogra, é a cobra, não sei o que lá, tudo que é ruim, toma de Pois é. cobra. E aí, quando termina acontecendo esse processo, só sobra para o animal. Porque a galera tem um pânico em relação a esse bicho. Só que falta mais a educação ambiental. Só que uma coisa que eu queria alertar também é que tem algumas pessoas que querem fazer o resgate e fazem de bom coração. Por quê? Porque se você precisar de alguém para fazer um resgate de animal silvestre dentro do estado todo de Pernambuco, são poucos os municípios que vão ter. E era obrigatoriedade que todos tivessem. Lá no nosso zoo, o que é que a gente faz? A gente oferta de forma gratuita para o pessoal, bombeiros,
brigadas ambientais, se quiserem entender como é o manejo, fala com a gente, com antecedência, que a gente vai lá e capacita a galera pra galera trabalhar com resgate de fauna. Meu maior desespero, sabe o que é? Não por mim, pelas pessoas, época de chuva, o jacaré de papo amarelo. Mano, se ele vir pra galera ali. A galera quer pegar, a Pra galera quê? quer amarrar pra deixar aqui, pra levar. pra levarem, né? E aí é um bicho muito Agressivo, forte, né? muito agressivo. Fala aí um pouco dos animais, tem lá no zoo. Ó, lá. a gente chama de refúgio trilogia bio e vocês vão entender por que refúgio. Que é o seguinte, além da conservação, todo animal para estar lá, ou ele é exótico, certo? Ou ele é mutilado, ou ele é inapto. Ou seja, ele não pode voltar para a natureza. Ele teria duas opções, ou tá lá, ou ser eutanasiado, ser exterminado. A gente consegue ter animais que é, tipo, vou dar um exemplo. Tem um macaquinho lá chamado Popó, cara, que ele é um macaco que era do circo. Era O conhecido macaco como... prega. o macaco prega, ele é conhecido como macaco terrorista. Sabe qual era a ideia do circo? Ele vinha no meio do picadeiro, quando a van parava no meio do picadeiro, ele tinha 15 segundos para fugir dela antes dela explodir. Caramba. Só que aí alguém devia estar com o controle segurando a porta da van, né? Quando o cara apertava, faltava 3 segundos. Quando ele pulava, ele e o irmão dele, ele tava com um cabo de aço amarrado na cintura e a 2 metros de distância a van explodia. Cara, esse macaco pra gente foi desesperador, não pra gente, pra ele, né? E a gente fica doido sem poder agir. A galera soltando fogos lá em aldeia. E ele passou o São João todo chorando, irmão. Caramba. Entendeu? Porque Traumatizado, traumatizado. Então diz aí onde é que fica aí esse zoológico. Fica em aldeia, no quilômetro 13, certo? Fica ali por trás de um hotel que é bem famoso lá, Hotel Campestre. Muito conhecido até o Campestre. Pronto. Mas se você colocar no Waze ou no Google Maps, colocar Refúgio Trilogia Bio, já bate lá na porta direto. Mas aproveitando, vamos deixar aí para André. Olha para aquela câmera ali, deixe seu recado final. Pode deixar um recado aí de conscientização do que você achar melhor, quiser falar. Galera, é o seguinte, eu queria dizer pra vocês que geralmente o que a gente não conhece, a gente teme, o que a gente teme, a gente mata. É preciso conhecer para preservar. Se eu conheço, eu preservo. Então busque você também o conhecimento, porque conhecimento salva. Esse foi o Bregoso Cast de hoje. André Biólogo, André Maia. Muito obrigado, André. Eu que agradeço. Se a Até galera a também próxima. quiser conhecer o trabalho que a gente faz nas redes sociais, é @biólogo André Maia. Valeu, André. Tamo junto. junto, hein? Valeu.